Olá, alunos do nono ano! Vamos então para a primeira videoaula de ciências, revisando o que a gente trabalhou na nossa última aula. Nós iniciamos a unidade 2, depois de ter feito a avaliação da unidade 1, a estrutura da matéria. E a gente vai começar então com a evolução do modelo atômico. Vocês encontram esse conteúdo, como eu já havia falado para vocês antes, na apostila da página 33 a 46. A nossa história começa lá na Grécia. No século V a.C., Demócrito criou o conceito de átomo. E como ele criou esse conceito? Ele disse então que a matéria é formada, se a gente dividir ela em pedaços menores, cada vez menores, a gente vai encontrar a última partícula, que é uma partícula que não dá mais para dividir. Ele chamou essa última partícula de átomo, seria o limite da divisibilidade. Aristóteles, que viveu um pouco depois do Demócrito, ele trouxe uma outra ideia. A matéria é contínua e ela é formada pela interação de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Porém, muito tempo depois, no século XIX, John Dalton pegou novamente os conceitos lá do Demócrito e continuou a trabalhar o conceito de átomo. Então, átomo para o Demócrito era algo indivisível, Dalton disse a mesma coisa, porém ele acrescentou: o átomo, além de ser indivisível, ele é redondo, ele é maciço e ele é neutro. E os átomos são inalteráveis. No final do século XIX, Thomson propôs um novo modelo atômico. Então, esse novo modelo de Thomson, ele disse então que havia o átomo, ele era esférico, como tinha dito Dalton, e no centro ele era positivo e ao redor dele haviam cargas negativas incrustadas. Essas cargas negativas, no modelo dele ele chamou de uva passa e a parte central ele chamou de pudim. Então, o pudim de uva passas é como ficou conhecido o modelo de Thomson. Para ele, o conceito de átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, na qual os elétrons de carga negativa se encontram dispersos e em número suficiente para que a carga global fosse nula, ou seja, a quantidade de positivos e negativos seria igual, para corroborar com o conceito do Dalton de que o átomo seria neutro. O modelo dele, pudim de passas. No início do século XX, Rutherford propôs um novo modelo atômico. Vocês encontram lá nas páginas 43 e 44 um texto a respeito dos experimentos de Rutherford. Vocês pausam o vídeo agora e vocês vão lá nessas páginas e fazem a leitura. Logo em seguida, vocês voltam aqui para a continuação da aula. Parabéns para você que leu as páginas 43 e 44. Então, lá você encontra um desenho parecido com esse daqui. O primeiro experimento de Rutherford foi colocar dentro de um bloco de chumbo uma substância radioativa. Essa substância radioativa liberou, então, um feixe, e nesse feixe, após passar por uma placa carregada de um lado negativo e do outro positivo, ela teve a liberação em 3 direções diferentes de feixe. Então, esse feixe ele chegou até aqui, depois ele se dividiu. Uma parte foi atraída pelo lado positivo e caiu aqui na placa fotográfica, causou uma impressão aqui. Outra parte desviou para o lado negativo e veio para cá, e uma parte permaneceu na mesma direção que já estava vindo. Aquele que foi atraído pela parte positiva ele chamou de raios beta, aquele que não mudou o sentido chamou de raios gama, e aqueles que mudaram de sentido para a parte negativa ele chamou de raios alfa. No segundo experimento do Rutherford, a gente tem que inicialmente partir do seguinte princípio: os raios alfa eles não atravessam nem papel. Os raios beta atravessam papel, mas não atravessam alumínio. Já os raios gama são capazes de atravessar tanto papel quanto alumínio e não atravessam apenas um bloco de chumbo. Então, partindo desse princípio, já que Rutherford sabia que raios alfa não atravessavam papel, ele pegou uma lâmina bem fina de ouro, bem fina, e ele colocou um bloco de chumbo com polônio radioativo. O polônio liberou raios alfa, e esses raios alfa eles conseguiram em parte atravessar essa lâmina de ouro. Uma parte atravessou, a maior parte, uma parte desviou, teve o desvio, e por conta disso
ele descobriu então, já que a maior parte conseguiu atravessar a lâmina de ouro, de que a matéria ela é constituída, aliás, os átomos são constituídos de espaços vazios. Para ele, o conceito de átomo, então, à volta do núcleo circulam os elétrons em órbitas elípticas a grandes velocidades, e a matéria é constituída de espaços vazios, e o modelo dele ficou conhecido como modelo do planetário. Em 1913, Niels Bohr acrescentou a ideia do Rutherford apenas que os elétrons eles estão divididos, aliás, eles estão ao redor do núcleo em camadas ou níveis. O elétron move-se em torno do núcleo em órbitas circulares bem definidas. Essas órbitas seriam essas camadas. Em 1932 veio a ideia do nêutron. Até ali conhecia-se apenas a parte positiva e negativa. O positivo recebeu o nome de próton, o negativo de elétron. E os nêutrons, então, aqui descobertos por James Chadwick, com carga neutra. Por quê? Porque até aqui se pensava como é que o próton é positivo e todos os prótons ficam encostados uns nos outros no núcleo, já que a gente sabe que cargas de mesmo sinal elas se repelem, elas se afastam. Então aqui ele criou essa ideia. Deve haver alguma carga que lá no meio faz com que os prótons não se encostem uns nos outros. Então essa carga recebeu o nome de nêutron. Schrödinger criou o modelo que é aceito cientificamente hoje em dia como o modelo correto do átomo, que é o modelo da nuvem eletrônica. Então no centro fica o núcleo composto por prótons e nêutrons, e ao redor fica então uma nuvem eletrônica, em que tem os elétrons de carga negativa. O conceito dele, então, as zonas à volta do núcleo, onde é grande a probabilidade de encontrar os elétrons, onde a nuvem eletrônica é mais densa, e outras onde a probabilidade é menor, onde a nuvem eletrônica é menos densa. Aqui um detalhe, e os elétrons aqui ao redor do núcleo. Vamos para uma pergunta, quais as dimensões do núcleo, né? Como é que seria o tamanho de um núcleo? Vamos fazer uma comparação então. Imagine um estádio de futebol, um átomo do tamanho de um estádio de futebol. Se ele fosse desse tamanho, o átomo inteiro, qual seria o tamanho do núcleo? Uma joaninha, exatamente. O núcleo seria o tamanho de uma joaninha. Resumindo, no núcleo ficam prótons e nêutrons. Prótons positivos, nêutrons não têm carga elétrica. Já na nuvem eletrônica ficam os elétrons, que têm carga negativa. O núcleo tem toda a massa do átomo praticamente. Quem dá a massa do átomo são os prótons e os nêutrons. Já a nuvem eletrônica é responsável pelo tamanho que o átomo tem, mas o peso dos elétrons em si não influencia praticamente em nada para a massa do átomo, e sim prótons e nêutrons. Tarefa, pessoal. Na apostila das páginas 47 e 48, vocês têm para fazer o exercício número 1 a número 7. Já na página 68, exercícios 1 a 4. No caderno de atividades, das páginas 21 a 23, número 1 a número 8. Bons estudos para vocês, a gente se vê semana que vem. Abraço!